Jesus Cristo, a Ele seja toda a honra, toda a glória e todo louvor. Agradecidos ao Senhor estamos por mais uma vez neste dia, nos reunirmos para tão somente ouvirmos a sua voz, aprendermos um pouco mais da sua santa palavra. Sejam todos bem-vindos aos nossos irmãos que já estão conectados conosco através da internet. Nós apreciamos sempre a audiência de cada um de vocês aí do outro lado, sempre para ter esse companheirismo conosco em torno da palavra do Senhor. Nós estamos falando sobre o tema, o terceiro êxodo, visto que nós terminamos de estudar o sinal, a saída do povo do Egito e a trajetória ao deserto, entrando a trajetória ao deserto, e o que representava aquele sinal era o sangue do Cordeiro nos umbrais dos portais, livrando aquela família da última praga, que era a morte do seu primogênito. Iniciaram uma trajetória no deserto que demorou 40 anos, e nós adentramos então dentro desse tema, o terceiro êxodo, porque como o profeta nos disse aqui, há um paralelismo. O natural tipifica o espiritual. E nós nos detivemos hoje num parágrafo que eu gostaria de falar um pouco sobre isto. Antes de seguirmos com a leitura, né, e muito importante, porque, como falamos na escola dominical, né, tudo que passou, tudo que aconteceu durante a trajetória deles, daqueles 40 anos, o profeta disse: aquilo no natural tipifica o espiritual. Então sabemos que há uma trajetória para cada um de nós no espiritual. E da mesma forma que eles tiveram provas, tiveram tentações, tiveram problemas ali naquela trajetória, nós também temos dificuldades, problemas no nosso espiritual. Muitas vezes nós não entendemos, não é no natural. O natural, nós olhamos para o natural e não achamos a causa e o motivo. Mas quando olhamos para o espiritual, nós não discernimos o que está acontecendo. Por isso que quando o profeta vem nesta mensagem, e ele vem nos colocou isso no parágrafo 62, né? Diz que o natural tipifica o espiritual. Então, se a palavra vem e esclarece os nossos olhos, o que aconteceu ali no natural, porque a visão profética que o profeta teve, nos conta e nos contou já nas mensagens, muitas visões não estão relatadas na Bíblia. Muitos, como podemos dizer, informações. Na Bíblia tem algumas informações. Mas, quando um profeta vem sobre a terra, Deus dá-lhe a visão. Por isso que Moisés, durante esta trajetória que esteve no natural ali, aqui na terra, ele escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, que considerado chamado como os Pentateucos. Os 5 primeiros livros da Bíblia foi escrito por Moisés. Mas o que aconteceu antes de Moisés? Tinha Abraão, tinha Isaac, Jacó, tudo que era para chegar até Moisés. Teve Noé. Então, quando nós olhamos lá atrás, então quem mostrou para Moisés? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Moisés não estava aqui quando Deus criou isso, embora estávamos em Deus, né? Assim a palavra nos ensina. Mas quem mostrou? Deus transportou, Deus mostrou através de visão a Moisés. Então Moisés pôde escrever há tantos anos depois, lá na frente, quizás 1000 anos, não sabemos a quantia mais ou menos exatas, mas Deus levou Moisés até lá, para escrever o primeiro pecado, o primeiro filho que nasceu, de Adão e Eva, o que foi o fruto do quê, e Moisés foi relatando aquilo e foi escrevendo. Por isso nós temos escrito como Deus criou, o que tinha no Éden, a serpente, falava, raciocinava, andava ereto, tudo isso nós temos essas informações daquilo que Moisés, muitos anos na frente, viu e pôde escrever.
Nós também encontramos na Bíblia um paralelismo que Paulo, ele conheceu o terceiro céu. Nós conhecemos, o profeta disse isso. E ele pôde falar alguma coisa, mas tem certas coisas que ele não pôde falar. Ou porque ele não viu, ou Deus não lhe permitiu falar. Quando o profeta hoje, no nosso tempo, vem e nos abre a palavra, nos conta em detalhes, porque Deus o transportou a lá também. Deus levou ele lá, e para que ele pudesse contar para nós em detalhes estas coisas. Então, é bom quando nós olhamos e percebemos essas atuações, para que assim nós possamos identificar as adversidades e assim batalharmos para vencer elas. O natural tipifica o espiritual. Amém? Vamos todos nos colocar de pé? Segundo Coríntios, a escritura que eu estou lendo dentro deste tema, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8. Ao 11, que diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatido, mas não destruídos. Paulo nos falando sobre isso. Se nós pudermos olhar no espiritual isso para nós, somos perseguidos, bem? Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo. Trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E nós, assim, que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Aleluia. Que o Senhor abençoe a sua palavra em nossos corações. Oremos. Maravilhoso e eterno Deus, obrigado, Pai, por mais esta oportunidade de nos conceder neste dia, de nos reunirmos aqui junto com os teus filhos, a esta audiência visível e aquela invisível, através deste canal que tu nos proveste, para que pudéssemos ter este companheirismo em torno da tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai, fale a cada um de nós aquilo que temos necessidade. Tu possas partilhar conosco o pão da vida, que é a tua palavra, o verdadeiro pão, ó Deus, nos trazer, nos dar a revelação correta da tua palavra e dela extrairmos aquilo que temos necessidade para nos conduzir no dia a dia, enquanto estamos aqui neste plano terreno. Ajuda-nos, ó Pai, abra os nossos olhos espirituais e que tu possas, ó Deus bendito, batizar com teu Espírito Santo aqueles que necessitam, porque há uma novidade de vida para aqueles que estão batizados com teu Espírito Santo. Ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, possas curar o enfermo e libertar o cativo. É a nossa oração e o nosso pedido, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis assentar. Vivendo, Ele me amou. Ó, que dia glorioso. Santo é o nome do Senhor. Adoremos a Ele, pois Ele é digno de toda honra, toda glória. Adore-o com todo o seu ser, com tudo que há em ti.
céu se encheu de seus louvores. Um dia, quando o pecado foi tão negro como nunca, veio Jesus pra nascer de uma virgem e habitou entre os homens, pois meu exemplo ele é. O véu se fez carne, entre nós a luz brilhou, sua glória revelada, vivendo em amor, morrendo ele me salvou, sepultado levou os meus pecados pra longe, ressuscitado justificou-me de graça e pra sempre. Um dia eu subirei ao glorioso dia, ao glorioso dia. Um dia o levaram ao monte do Calvário, um dia o crucificaram para morrer num madeiro, sofrendo em angústia, desprezo e rejeição, suportando os meus pecados, pois meu Redentor ele é. Mãos que curam nações, estendidas numa cruz, foram pegadas por mim, vivendo em amor, morrendo ele me salvou, sepultado levou os meus pecados pra longe, ressuscitado justificou-me de graça e pra sempre. Um dia eu subirei ao glorioso dia, ao glorioso dia. Um dia a sepultura não pôde mais escondê-lo. Um dia a pedra da entrada se abriu, então ele ressurgiu e triunfou sobre a morte, e agora ele vive eternamente, meu Senhor. O sepulcro não conteve, a morte não impediu de meu Senhor ressuscitar, vivendo meu amor, morrendo ele me salvou, sepultado levou os meus pecados pra longe.
meus pecados pra longe, ressuscitado, justificou-me de graça e pra sempre. Um dia eu subirei ao glorioso dia, ao glorioso dia. Glória a Deus. Nós vamos ouvir mais um louvor. Eu quero ir. Medite nesta letra deste louvor e abra o seu coração, cante a ele. Esse louvor é uma oração, né? É um desejo. Eu quero ir onde tu queirás me guiar. Aleluia. Um desejo ardente em mim, ser mais como tu, está aumentando a cada dia. Minha alma cansada, meu alvo é a perfeição, caminhar em perfeita harmonia. Eu quero ir onde tu queiras me guiar, fazer tuas obras, Senhor. Eu quero ir, quero sentir tua presença, perfeito amor, lançando fora o temor. Quero sentir, levaste minha vergonha, me deste parte do teu nome, teu santo ser está sobre mim. Agradeço por tua graça, me fizeste um vencedor, me rendo a ti agora, meu Redentor. Eu quero ir onde tu queiras me enviar, fazer tuas obras, Senhor. Eu quero ir, quero sentir tua presença, perfeito amor, lançar fora o medo. Quero sentir. Deixei minha razão pra trás, hoje ouço somente a ti, tua voz no profundo do meu ser. Guia-me onde quero tua perfeita vontade, para que em ti minhas obras eu possa cumprir.
glória a Deus. Esse louvor, ele é muito tremendo, profundo. É uma oração, né? É uma oração. Quando nós desejamos realmente nos entregar a Ele. Quando nós ouvimos a mensagem, o sinal nos fala sobre sacrifício. Tem que haver sacrifício antes que o sinal pudesse ser aplicado. Algo tinha que morrer. Hoje, para que a vida de Cristo possa se manifestar nesse mortal, tem que haver sacrifícios. Não vai acontecer de qualquer forma. Devemos mortificar, abster-nos de algo, para que assim Ele possa derramar a sua própria vida, que é o Espírito Santo, sobre todos nós. Amém? Nós estamos falando sobre o tema, o terceiro êxodo. E como eu disse na introdução do início deste culto, o profeta nos disse no parágrafo 62, que as mesmas coisas que ele fez no natural, ele está tipificando novamente, dando um antitipo disto no espiritual. E aqui o profeta disse assim, olha, Deus abençoou Abraão e deu aquela terra para eles. Alguns anos depois, 400 anos, mais ou menos, o que acontece? Eles não estavam na terra que Deus havia dado a eles. E estavam na onde? Estavam no Egito, como escravos. Estavam escravizados no Egito. Aí o profeta vem e nos diz aqui, nos parágrafos seguintes, ele diz assim, no 64, mas primeiro devemos revisar o Gênesis para ver o porquê eles estavam lá no Egito. Por que o povo de Deus estaria fora daquela terra? Afinal de contas, Deus prometeu isso, bem ali, onde foi o começo, com Abraão, Isaac, Jacó na Palestina. Deus lhe deu aquela terra e disse, é esta. Então, por que o povo não estaria no lugar que Deus lhe proveu? Esta é uma pergunta de hoje. O profeta diz, esta é uma pergunta de hoje. O natural tipifica o espiritual, amém? Então, no espiritual, por que o povo não está onde Deus nos levou? E vamos trazer agora mais para nós, o povo crente da mensagem. Por que não está onde deveria estar? Onde Deus nos colocou, a terra da promessa. Abrindo os selos para nós. Tirando-nos do sistema de Laodicense. Mas eles querem permanecer no sistema. Por quê? Diz, por que a igreja está fora dela? Ele nos deu uma terra. Essa é a pergunta de hoje também. Deus nos deu um Pentecostes. Ele nos deu o livro de Atos. Ele nos deu o Espírito Santo para nos conduzir e nos guiar. Ele nos deu uma terra. E por que estamos fora dela? Por que a igreja está fora dela? Por que a grande igreja cristã hoje não está vivendo novamente como o livro de Atos, produzindo a mesma coisa? Há algum motivo para isso? Então nós lermos a história aqui, apenas do que foi o profeta contar lá. Olha, isso aconteceu lá, assim, mas não entender, não trazer isso para nós, de que vai servir para nós? Se nós não trazermos esta tipologia, este antitipo lá e aplicar a nós, no espiritual, vamos apenas ser conhecedores. Está cheio disso hoje. Pessoas conhecedoras da história bíblica, mas eles não conhecem a sua própria história, porque não conseguem discernir o seu próprio tempo. Hoje está sendo escrito um novo livro da Bíblia. Através do que está sendo escrito o novo livro da Bíblia? Através da vida de cada um. Está sendo registrado o que está acontecendo. Como falamos hoje, pela manhã, aquela dica que eu dei sobre o livro de Juízes, capítulo 19, se vocês leem lá, a atrocidade que fizeram as tribos de Israel, mesmo Deus dando tudo para eles, e o que eles fizeram? Então vejam, qual que é a aplicação disso? Que nós não podemos olhar para aquela história e olhar hoje e aplicarmos, porque as pessoas querem dar o seu jeitinho. Nós temos um ditado, o jeitinho brasileiro, né? Quer dar um jeitinho brasileiro em tudo, nas coisas.
Então veja só. Por quê? Porque a igreja está fora dela. Porque a grande igreja cristã hoje não está vivendo novamente como o livro dos Atos, produzindo a mesma coisa. Há algum motivo para isso. Aí ele vem no 66 e diz assim: todos sabemos que estamos divididos, estamos numa terrível condição. E a mais terrível condição em que o cristianismo já viveu é hoje. Isso ele falou em 63, imagina hoje, em 2023. E estamos bem à orla, ou à beira do grande e terrível julgamento, esperando a igreja. E antes que esse julgamento possa acontecer, Deus está chamando um êxodo, do mesmo modo que chamou então. Os pecados dos amorreus estavam amontoados, de modo que ele está chamando um êxodo espiritual. Agora, voltemos só por um momento em Tipo e verifiquemos. Eles foram para o Egito, tudo por causa dos ciúmes de um irmão. Foram para o Egito por causa dos ciúmes de um irmão. De quem o profeta está falando aqui? Que haviam esse sentimento tão ruim e demoníaco que é os ciúmes. Eles tinham ciúmes de José, porque José, o profeta diz, era mais espiritual do que eles. Esta é a razão porque Israel estava no Egito naquela época, fora da terra. Lembre-se, as promessas de Deus eram só enquanto eles permanecessem naquela terra. E os ciúmes hoje, esse sentimento, não podemos dizer o que é isso, esse demônio no espiritual, qual é o transtorno que nos faz hoje? Cria separação. Abel e Caim não estavam oferecendo o mesmo sacrifício para Deus? Estavam oferecendo culto para Deus? Mas a diferença era que um tinha a revelação, o outro não tinha, mas ambos estavam querendo oferecer o melhor para Deus. E como eu disse semana passada, quando Deus, aí onde vem, né? Deus levando o profeta lá e mostrando, e o profeta vem e nos pregou aqui, dizendo que Deus chamou a Caim e diz: Caim, por que você não me adora como a ele? A Bíblia só está dizendo que Deus recusou a oferta de Caim. Não atentou para a oferta de Caim, atentou para a oferta de Abel. Mas o profeta vem com a luz, com a visão profética, e vem e diz assim, que Deus olhou para Caim e diz: Caim, por que você não me adora como teu irmão? Deus dando a oportunidade para ele. E Caim disse: é demais para mim. Vocês lembram disso? Nós lemos isso aqui. O profeta disse isso. Mesmo Deus sabendo tudo, da onde vinha aquela semente, Deus ainda dando uma oportunidade para se arrepender. Me adora ali como? Seu irmão? É demais para mim, saiu. E o que ele fez? Um ciúmes entrou. E os ciúmes, irmãos, primeiro demônio, um sentimento ruim, que trouxe morte. Primeiro, entrou ciúmes. E ele foi lá e matou o seu irmão por causa do quê? Por ciúmes religiosos. Se nós não prestarmos atenção, isto atinge você e leva você aprisionado para o Egito, porque te tira esse sentimento, tira você da presença de Deus. Eu anotei aqui Deuteronômios 28, do 1 ao 14, se vocês anotarem para vocês lerem em casa, vocês vão ver as bênçãos de Deus. Mas ele começa bem assim: se vocês ouvirem a minha voz e obedecer tudo o que eu tenho vos falar, bendito será o teu cesto, bendito será a tua maçadeira, bendito serão os seus animais. E aí Deus começa a enumerar as bênçãos que serão derramadas em você. Ele vai enumerando as bênçãos até o versículo 14, Deuteronômios 28, de 1 ao 14. Mas chega no 15, ele diz: mas se porventura você não obedecer
não ouvir, não obedecer, aí ele vai enumerando as maldições. Maldito vai ser você na entrada, maldito vai ser na saída, maldito vai ser a sua amassadeira, maldito vai ser os seus animais, maldito vai ser a sua terra não vai dar isso, não vai dar aquilo, e ele vai enumerando. Irmãos, tem mais maldição. Vocês leiam lá, Deuteronômio 28, leia todo o capítulo. Tudo isso Deus nos colocou aqui nessa terra sobre condições. Não é a condição nossa, da nossa mente. Deus nos colocou sobre condições. Quando Ele criou o ser humano, Adão, depois de Adão Ele foi lá e tirou Eva, o que Ele colocou? Ele disse, vocês vivam aí, eu criei isso aqui para vocês. Vocês podem fazer isso, mas vocês não podem fazer isso, porque no dia que vocês fizerem isso, vocês vão morrer. Ele colocou eles aqui sob condições. Então nós precisamos entender que há condições. Deus nos colocou condições para realmente refletirmos a sua palavra. Realmente demonstrar através da nossa vida um testemunho de que realmente temos crido na palavra do Senhor. Não é as condições da igreja. Arranca isso. Mas Deus nos colocou condições na sua palavra. Então vejam assim, olha, eles foram para o Egito tudo por causa dos ciúmes de um irmão. Esta é a razão porque Israel estava no Egito naquela época, fora da terra. Lembre-se, as promessas de Deus eram só enquanto eles permanecessem naquela terra. Então peguem a visão. Há um lugar que você tem que estar para você receber a sua bênção. Em outro lugar não tem como você receber isso. Deus tem um lugar, agora esse lugar não é igreja. Não é esse lugar aqui, esse endereço aqui, não é isso. Existe um lugar que Deus vai encontrar o seu adorador. O único lugar provido por Deus para adoração, Ele nos fala isso. Há um lugar. Agora, você pode ver o que estivemos falando em oração faz alguns momentos, porque Deus teve de endurecer o coração de Faraó para pôr o povo de volta na terra prometida antes que ele pudesse abençoá-los para lhes trazer um Messias. Porque Deus teve que endurecer o coração de Faraó? Porque Deus precisava tirar eles de lá. Precisava acontecer para que eles pudessem ser abençoados. Como ele teve de endurecer o coração de Hitler para estar contra os judeus, quando ele próprio era meio judeu. Hitler perseguiu os judeus quando ele próprio era meio judeu. Por que Deus fez isso? Vem. Como pôde ele ter de fazer isto em Stalin, em Mussolini? Está vendo? Pessoas que não são inspiradas como uma nação, Deus tem de tomar as coisas pelas quais elas estão vivendo. As leis da terra, muitas vezes, para fazer suas promessas se realizarem. Uma nação próspera, como falamos hoje pela manhã, Israel. Uma nação que tem se destacado por todo no mundo. Ninguém pode dizer que aquela nação não é uma nação excelente. Uma nação exímil em tecnologia, exímil em prêmios Nobel, os homens mais inteligentes. E como que Deus pode ferir aquela nação? E como Deus pode ferir aquela nação? Ele não teve que usar Faraó para isso? Ele não teve que usar isso? Ele teve de endurecer o coração daqueles ditadores. Assim ele teve de endurecer o coração daqueles ditadores para pôr os judeus a correr de volta para a terra prometida. Teve de ser assim. Ditadores. Vou falar uma coisa aqui. Pode ser que você não entenda, mas você não pode ver Deus movendo nesta guerra contra Israel para tentar colocar Israel no seu caminho novamente. Porque os terroristas que atacaram Israel, atacaram lá, começaram por onde? Por uma festa rave.
com homossexuais e tudo, dentro da terra, terra santa. Mas aqueles que estavam ali, estão naquela festa de Baal Peor. Vocês lembram o que aconteceu? Se Deus deixar isto passar impune, irmãos, preste atenção. Enquanto as igrejas olham para... Não, porque Israel é uma nação santa que Deus está protegendo, que Deus está aqui, vamos orar para Deus proteger. Você quer proteger o quê? O pecado? O que está ali dentro? Ah, você é um contra Israel? Não sou contra Israel, eu sei que Israel é uma nação escolhida por Deus. Por isso que ele tem as suas formas de trabalhar. Ungiu Hitler, ungiu Mussolini, quantos milhões de judeus não foram mortos? Fazer com que eles pudessem retornar à sua casa. E nós conhecemos a história. Por quê? Que o seu sangue recaia sobre nossos filhos. Então, se nós não tivermos a mente, irmãos, aberta, como que vamos entender isso? Só uma mensagem reveladora, profética, para abrir o nosso entendimento, para ver isso. Porque senão, somos induzidos ou enganados com os religiosos, denominações. Uma nação tão santa dessa, uma nação onde Deus escolheu um povo para Deus estar no meio deles, e hoje eles têm parada gay. Só se vocês pesquisarem, vocês vão ver isso. Então é a nação de Deus? Deus deu uma promessa, que protegeria eles, que guardaria eles, enquanto eles estivessem nas suas ordenanças. Então preste atenção nisso, foquem nisso. Então veja, ele teve de endurecer o coração daqueles ditadores para pôr os judeus a correr de volta para a terra prometida. Teve de ser assim. Agora nós verificamos que indo José, nós conhecemos a história. Quando voltamos a Gênesis, e você pode lê-la, porque estou um pouquinho atrasado para começar esta longa lição da escola dominical, tentarei me expressar. Note agora, leia a história quando puder, de José, tendo sido o último dos irmãos a nascer, penúltimo, e a mente espiritual entenderá isso agora mesmo. Ele não foi o último filho, Benjamim foi, mas na excomunhão, observa, José e Benjamim eram irmãos legítimos, e os dois únicos que eram irmãos. Benjamim nunca recebeu o reconhecimento até que encontrou José, e acima dos demais, a Benjamim foi dada uma dupla porção de tudo que José deu. Muito bem, note agora, nós encontramos isso ali. Ele foi tirado dos seus irmãos porque era espiritual. Ele era um grande homem, apesar do mais humilde do grupo, o menor do grupo, e aborreceram-no sem causa. Eles não deviam tê-lo aborrecido. Eles deviam tê-lo respeitado, porque eles o aborreceram, porque ele era irmão? Não, exatamente por isso. Eles o aborreceram porque Deus tratava com ele mais do que tratava com os demais. Está vendo? Ele lhe deu um entendimento espiritual, ele podia interpretar sonhos perfeitamente, e podia predizer coisas que aconteciam perfeitamente, exatamente da maneira que elas eram, e ele não usavam de meias palavras, ele não usava de meias palavras. Ele teve o sonho daqueles molhos se inclinando diante dos seus molhos. Seus irmãos então se iraram com ele, disseram, suponho então que tu, pequeno santo rolador, em outras palavras, que teremos de nos inclinar diante de ti algum dia. Mas foi assim que aconteceu, estão vendo? Como aquelas grandes gigantes chegariam a se inclinar diante daquele companheiro pequeno, insignificante ali de pé, mas eles fizeram isso, eles sem dúvida o fizeram, e suplicaram misericórdia, mas ele não tinha vindo em poder ainda, veja, ele só estava, então, em forma infantil. Então nós verificamos ao fazer isto, que José foi tirado dentre seus irmãos, as denominações, e posto sozinho, está vendo? Seus irmãos, todos na terra, e então veio uma tão grande coisa,
Nós compreendemos que Israel, contanto que eles habitassem em sua habitação e permanecessem. Agora, essa é uma boa coisa, permanecer no lugar, posicionalmente, isto mesmo. Mas eles se desfizeram do Espírito. Os fundamentalistas hoje, posicionalmente, sabem o que são, por concepção intelectual da Bíblia. Mas não há Espírito. Eles rejeitaram José, o expulsaram. Eles não quiseram ter nada a ver com isso. E agora eu pergunto, onde estava José? Porque o profeta estava dizendo em 63 que os fundamentalistas ali, hoje, os fundamentalistas hoje, posicionalmente, sabem o que são, por concepção intelectual da Bíblia, mas não é espírito. Eles rejeitaram José, o expulsaram. Eles não quiseram ter nada a ver com isso. É um bando de santos roladores. Não queremos ter nada a ver com isso. Eles excomungaram, venderam-no ao mundo. Eles estavam fora do companheirismo deles. Nós olhamos isso no ministério do profeta. Grandes líderes ecumênicos, patrocinando suas campanhas, levando o profeta em volta ao mundo, levando ele. Mas porque Deus tratava diretamente com ele, começou a levantar ciúmes. Ao ponto do fim do ministério do profeta, o profeta achando que ele estava sozinho mais, porque não tinha mais ninguém. Onde que estão os meus amigos? Eles não queriam ter nada a ver. T.L. Osborne fala isso abertamente, está na internet isso. Ele diz, eu vi Jesus naquele homem. Eu vi com os meus olhos. Ele tirando aquele espírito de surdez daquela menina. Por concepção intelectual da Bíblia. Mas não há espírito. Eles rejeitaram José. Glória a Deus. Vamos só esperar um pouquinho que os irmãos da internet lá já começaram a falar, está sem áudio. Já voltou? Glória a Deus. Quero retornar aqui. Nós estamos lendo o parágrafo 75. Eu estava dizendo aos irmãos que quem o profeta estava dizendo que expulsaram José? Ele dizia hoje, os fundamentalistas hoje, posicionalmente já sabem o que são, por concepção intelectual da Bíblia, mas não há espírito. Eles rejeitaram José, o expulsaram,
nada a ver com glória a Deus. Então, no parágrafo 75, irmãos, não fica feliz, o negócio vai ficar bom. Hã? Parágrafo 75, irmãos. Já voltou, agora voltou. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Os fundamentalistas hoje, posicionalmente, sabem o que são, por concepção intelectual da Bíblia, mas não a espírito. Eles rejeitaram José. E aí, antes de cortar o áudio, eu perguntei, o profeta dizendo ali que naquele momento, eles rejeitaram José. Então, onde que estava José? Nós podemos ver esse ministério perfeitamente, porque José representa Cristo. E Cristo estava em quem? No profeta. Um pequeno, um franzino. Então vejam, o expulsaram, eles não quiseram ter nada a ver com isto. É um bando de santos roladores, não queremos ter nada a ver com isto. Eles o excomungaram, venderam-no ao mundo. Eles estavam fora do companheirismo deles. Por isso que no final do ministério do profeta, o profeta perguntou, onde que estão aqueles meus amigos? E eu não sei se os irmãos escutaram através da internet, quando eu disse, o T.L. Osborne, um grande teólogo, conhecido mundialmente, ele dizia, eu vi Jesus naquele homem. Ele achou que ele ia fazer barulho para expulsar aquele espírito de surdez. Ele diz, não, agora vai começar o barulho. E ele era pentecostal. Ele vai dizer isso quando o profeta chegou no ouvido daquela mulher, daquela menina e disse, espírito surdo e mudo, saia desta menina, no nome de Jesus Cristo. E aquilo saiu. E ele disse assim, ele não gritou. Porque o profeta pediu que todos abaixassem a cabeça e entrassem em oração. E ele disse ainda, no testemunho dele, ele disse, olha, eu vou ficar pronto, porque possivelmente ele vai precisar de mim, para poder gritar e orar. E ele disse, nós éramos pentecostal, e nós pensávamos que quanto mais barulho nós fizéssemos, mais o espírito ficaria com medo e sairia. Mas no entanto, você vê esse homem falar, ele diz assim, eu vi Jesus Cristo naquele homem, e depois ele diz, mas ele depois se desviou, nos seus conceitos, nos seus ensinamentos, se desviou. Está no testemunho dele, T.L. Osborne. Eu estou falando isso aqui, irmãos, para que nós possamos entender o porquê o profeta está falando isso aqui.
Vocês estão me entendendo? Os fundamentalistas hoje, posicionalmente, sabem o que são, por concepção intelectual da Bíblia, mas não a espírito. Eles rejeitaram José, o expulsaram, eles não quiseram ter nada a ver com isso. É um bando de santos roladores, não queremos ter nada a ver com isso. Eles o excomungaram, venderam-no ao mundo. Eles estavam fora do companheirismo deles. Agora, por fazer isso, eles foram tirados de lugar, levados para o Egito, mais tarde. Aonde que está a denominação hoje, irmãos? Aonde que está a denominação hoje? Agora, a história desses irmãos ciumentos é certamente de grande comparação com o lado espiritual disto hoje. Lado espiritual disto hoje. Todos nós estamos cientes disso, que é por ciúmes. Que é puro ciúmes, não puro, é o velho, sujo e imundo ciúme. Está vendo? Não há pureza no ciúme. Está vendo? Não passa de ciúme imundo. Quando eles veem a mesma Bíblia e a natureza do mesmo Deus que escreveu a Bíblia, vindicando a si mesmo, e então rejeitam isso sem motivo. Puro? Bem, não puro. Como eu disse, é ciúme imundo. Observando Deus curar os enfermos, ressuscitar os mortos, o mesmo Deus que viveu nos dias dos apóstolos, o mesmo evangelho que eles escreveram para essa jornada espiritual, é o mesmo Deus que faz a mesma coisa. Assim eles não passam de ciumentos, excomungaram, e não aceitamos isto entre o nosso povo. Está vendo? Forçaram-nos a sair. Eles pensaram, os irmãos, que eles nunca teriam utilidade para um homem como aquele, assim. Por que simplesmente não se livrar dele? É isso que, a mesma coisa que tem acontecido hoje. Não é diferente. O povo, há uma escadinha, né? O povo saiu da denominação, entrou para a mensagem. Mas esqueceram que a mensagem tem 3 etapas. Esqueceram que a mensagem tem 3 etapas? A primeira etapa foi o quê? Curas. A segunda etapa foi discernimento. E a terceira etapa? Abertura da palavra. Eles esqueceram, entraram para a mensagem, mas esqueceram. Superficialmente falam de terceira etapa, porque não sabem o que é. Quando fala terceira etapa para eles, é o que aconteceu lá na irmã Hatmuz. Porque aquilo foi a terceira etapa. Poder da palavra falada. Aí eles julgam que a terceira etapa é apenas o poder da palavra falada, de poder falar e assim ver, que foi a criação dos esquilos. Mas eles esquecem que a terceira etapa, a abertura da palavra, é mostrar os mistérios que estavam aqui, escondido, mostrando a própria presença de Jesus Cristo aqui para nós, mostrando que precisamos avançar, sair da era de Laodiceia e adentrar a era da Pedra da Coroa. Isso é a abertura da palavra, isso é a terceira etapa. Os mistérios, mas eles nada conseguem, e estão dentro da mensagem, mas se alcançar a primeira câmera, que nós podemos dizer o átrio, depois a segunda, o lugar santo, e a terceira etapa, irmãos, é lugar santíssimo, é a própria presença de Deus na sua vida. O casamento, a união invisível, é isso que é. O profeta diz, ali na câmara do rei, é onde acontece a intimidade da esposa com o esposo. Casamento. Mas não conseguem entender isso. Por quê? Porque não estão casados ainda. Por isso, a divergência de entendimento que você vai encontrar de grupos da própria mensagem com vocês. Não é porque eles são ruins. Não.
Não é porque eles não são bons, e não, é por divergência da revelação, porque Deus chamou você a subir, mesmo sem você sem entender. Mas você diz, mas eu vi isso aí, o pastor mostrou na mensagem, eu creio, eu não entendo, mas eu creio. É isso, Deus não quer que você entenda, Deus quer que você creia, tão somente assim. Mas como aquela parábola das arvezinhas, escutam uma pregação como essa, escutam um culto como esse, opa, eles enchem de fé, aí vão atrás do outro, o passarinho vai lá e tira a semente. Não é bem assim não, isso aí é o ismo, isso aí é aquilo outro, mas não foi mostrado dentro da própria mensagem. Então vejam, isso é a mesma coisa que tem acontecido hoje. Eles pensam que porque nossas igrejas se tornaram intelectuais, que temos as multidões mais bem vestidas, maior organização, os ministros mais inteligentes, que não temos utilidade para o Espírito Santo da maneira que ele foi de outrora. Que eles estão cheios, em outras palavras, ações falam mais alto que palavras. Que seus seminários, eles são o cérebro do seu ser. Seus seminários, eles são o cérebro do seu ser. E sua reunião, e discutindo esta coisa, são mais capazes, com sua própria mente intelectual, de pôr a igreja em ordem melhor do que o Espírito Santo podia fazer. Assim eles não precisam mais dele. É algo de que não necessitamos hoje. Os dias disso já passaram. Agora, não é exatamente isso? A congregação diz amém. Não necessitamos do Espírito Santo para curar os enfermos. Temos médicos. Não necessitamos do Espírito Santo para falar em línguas. Todos somos pessoas inteligentes. E quando fazem isso, vocês tiram exatamente da estrutura o meio de vida. Jesus disse àqueles judeus em seus dias: não lesses que a pedra que foi rejeitada é a pedra principal, é a principal pedra de esquina em que o edifício todo está apoiado? Agora, está vendo o que eu quero dizer? Tenho certeza que você pode entender isto, que a razão disso agora é porque eles pensaram que nunca teriam necessidade disto. Não necessitamos dos que falam em línguas, não necessitamos dos intérpretes de língua, não necessitamos mais dos profetas do Antigo Testamento para nos porem em ordem pelo Espírito Santo. Nós entendemos isso, nós entendemos isso. Está vendo? Eles adotaram um sistema feito pelo homem para tomar o lugar do Espírito Santo. Portanto, há pessoas que foram eleitas, tem um nome no livro da vida do Cordeiro, elas não podem concordar com isso. Aleluia. Elas são de mente espiritual, portanto, não podem concordar com isso, elas não podem suportar isso. Não importa se seus pais e mães viveram em qualquer que seja a igreja organizacional. Quando uma igreja faz, talvez ela não fale isso abertamente, não, eles não falam isso abertamente, mas suas ações o provam. Aqui está a palavra, e o Espírito Santo prova isso entre aqueles, quando ele consegue reuni-los, que ele ainda cura os enfermos, ressuscita os mortos, e fala em línguas, expulsa demônios, assim depende o que esteja no interior de uma pessoa. A senhora Argambright, ali, estive pensando nisso, outro dia sentada lá na calçada, arrancando um pouco de grama, quando ela estava aparando o gramado, eu passei bem ao lado dela, ela não me conheceu e eu só a deixei prosseguir. Eu estava observando. Agora note, o Espírito Santo em sua grande obra, a igreja sente que não necessita do Espírito Santo. As igrejas lhe dirão isso. E os homens podem se pôr de pé e lhe fazer um tal discurso intelectual, podem quase fazê-lo crer nisso. Agora, paremos aí por um minuto. Jesus não disse que os dois espíritos, Jesus não disse que os dois seriam tão parecidos que enganaria o próprio escolhido, se fosse possível? A congregação diz amém. Os discursos intelectuais seriam tão polidos
porque isso iria enganar o povo. É evangelho. São homens que podem manejar essa palavra de tal maneira que ela quase poderia fazer quase a pessoa intelectual. Se você só estiver confiando no intelecto deles, eles condenariam o Espírito Santo e tomariam a maneira do homem. Nós vemos isso. Agora, esta é a mesma coisa que eles pensaram sobre José e se livraram dele. E lá no Egito, como nós pensamos isso? Como eu poderia gastar horas, você poderia ficar aqui por 3 anos e nunca deixar este tema, dia e noite, e ainda assim estar encontrando as grandes sementes do Espírito Santo. A mente espiritual pode olhar para o Egito e ver aquela perseguição se levantar, pode ver José ser tirado, para que a perseguição pudesse se levantar, e então ver Deus com sua roda nas rodas, tudo girando perfeitamente. Ver Potifar rejeitar José, ver aquela mentira ser contada, ver José na prisão, que sua barba cresceu, excomungado de seus irmãos, mas então, de repente, Deus entrou nisso. Está vendo? Como podemos ver esta roda dentro das rodas, girando, o grande plano de Deus, levando tudo a este êxodo. E a este tempo, quando ele chamaria seu povo de volta à terra novamente, quando de volta ao lugar, em posição, onde ele pudesse abençoá-los e colocar entre eles aquele que ele prometeu que colocaria entre eles. Eles tinham de estar em sua terra. Lembre-se, eles tinham que sair da terra em que estavam e entrar na terra da promessa, antes que seu Messias prometido pudesse vir. E a igreja tem de fazer a mesma coisa. Sair deste grupo de rejeitadores para dentro da promessa. Parágrafo 88. E a igreja tem de fazer a mesma coisa. Sair desse grupo de rejeitadores para dentro da promessa, antes que o Messias possa se manifestar diante deles. Vocês veem isto? A congregação diz amém. A vida do Messias manifestada, aprontando uma igreja, uma noiva, uma mulher que se casasse com um homem, discordando dele, continuamente teria algum tipo de discussão. Mas quando o homem e sua esposa, sua namorada, sua noiva, quando eles estão em perfeita harmonia, é como uma alma e uma mente, porque eles vão ser uma carne. Aleluia. Vão ser uma carne. Então, quando a igreja se pôr em tal harmonia com Deus, a manifestação do noivo chega a ser manifestada na noiva. Porque eles vão ser um. Que grande lição. Muito bem. Agora lembre-se, a mente espiritual captando isso, pode ver o tipo e o antitipo e captar isso. Entre vários exemplos, só nós poderíamos falar horas sobre isso. Observe o que acontece. E porque temos esperado todos esses anos, desde este oásis do tempo, você sabe, a Bíblia fala que a igreja fugiu para o deserto, onde foi sustentada por tempo. E por que tem acontecido tudo isso? Que nós, está vendo? São ainda as rodas de Deus nas rodas. Porque Deus não fez isto muito tempo atrás, quando homens se sentaram com lápis e mulheres tentaram determinar o tempo, como o juiz Rutherford e muitos deles, que Jesus vem em 1914, e a mãe Shipton
muito antes disso, e assim por diante, todas estas vezes. E veja, ao seguirem isto, o que eles tentaram entender da Escritura, veja, eles arruinaram isso. Está oculto. Está realmente oculto. E como poderia a Escritura ir para si mesma, quando Jesus disse, ninguém sabe o minuto nem a hora? Está vendo? Está vendo? Eles simplesmente tomam uma parte da Escritura e ficam com isso. Você tem de tomar a coisa toda. Aleluia. Então, se Deus estiver nisso, então Deus manifestará que isto é a verdade. Como a cura divina, se não é a verdade, então não é verdade. Deus não terá nada que ver com ela, mas se Ele manifesta que é a verdade, então é a verdade. Exatamente como Jesus. Deus disse, se houver um entre nós que seja profeta ou espiritual, eu falarei a ele. E se o que ele disser se cumprir, então escutai. É isso. Mas se a sua profecia estiver errada, então Deus não pode estar errado. Ele é infinito, infalível, onipotente e não pode estar errado. Assim, se o homem está falando, então isto mostra o homem. Se ele falou suas próprias palavras, isso falhará. Mas se ele fala as palavras de Deus, não pode falhar, porque é Deus falando. Então, sua inspiração vem de Deus e tem de estar certa. Foi assim que Deus disse para reconhecer, e foi assim que a Bíblia, no Antigo Testamento, ele disse, se não falarem segundo a lei e os profetas, é porque não tem vida em si, não tem luz em si, certo? Eles têm de falar segundo a lei e os profetas, e uma profecia ou qualquer outra coisa tem de ser segundo a palavra. Se não é, está errada. Está vendo? Glória a Deus. Nós vamos nos deter aqui. No parágrafo 96. Eu creio que com tudo que falamos nesta noite, é o suficiente para nós meditarmos nisso. E quizás passou por alto algo, volte o culto, assista o culto. Todos têm meios de fazer isso. Todos podem assistir em suas casas, voltar a ouvir, para que quando nós prosseguirmos, você tenha aí junto, tenha pego aquilo que Deus nos falou de uma forma especial nesta noite. Amém? Feche os teus olhos neste momento. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos mais uma vez, neste dia, ó Pai, solenemente por adentrarmos na Tua presença, para ouvirmos a Tua voz, receber de Ti tudo aquilo que temos necessidade. Esta porção muito reveladora nos mostrou, ó Pai, o perigo desse sentimento, deste chamado ciúme, algo maligno, o que tirou os nossos irmãos daquela terra e levou eles a ser aprisionados, e peregrinaram ali por 400 anos no Egito, sendo açoitados, ó Pai, tudo porque desobedeceram a Sua palavra. Tiveram que sair do lugar onde Tu os prometeu que eles estariam e que os abençoariam. Pai, muito obrigado, Senhor, que nós temos visto o lugar que temos de estar para que possamos ser abençoados de Ti, ó Pai. Muito obrigado porque nossa visão espiritual foi aberta para entender e ver esses mistérios sendo abertos diante dos nossos olhos neste dia e tempo em que nós estamos vivendo. Muito obrigado, Senhor Jesus. Ajude, se porventura alguém, aquele que ainda não conseguiu entender algo que foi nos dito nesta noite, o Teu Espírito Santo é o único que pode nos revelar. É o único que pode tomar a palavra e fazê-la encarnado, e se fundir em nossa carne, e assim nos unirmos com esta palavra. E quando nos unimos, nós não a rejeitamos, mas dizemos amém a cada palavra que é falada. Porque a cremos com todo o nosso coração. Muitas coisas não entendemos, mas a cremos com todo o nosso ser, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, abençoe a cada um dos Teus filhos que estiveram aqui presentes, como também aqueles que estiveram conectados conosco através da internet. Muito obrigado, Pai.
agradecemos a Ti por nos conceder este primeiro dia da semana, estarmos aqui na Tua presença por 2 vezes, podemos gozar desta oportunidade de poder falar contigo, ouvir a Tua palavra, aprender, ter esse companheirismo em torno desta mesa farta, que é este alimento espiritual ao seu devido tempo, que é este maná que tem descido do céu, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Quando nós falamos hoje pela manhã, nós não lembramos nem sequer daquele alho poró, nós não lembramos nem sequer daquela cebola do Egito, porque onde estamos, onde Tu nos colocaste, ó Deus bendito, temos comidas de anjo, porque é o que é este maná, tem descido do céu e tem saciado a nossa fome, e é o suficiente para nos dar tudo aquilo que temos necessidade. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, abençoe os trabalhos dos Teus filhos, na qual lutam pelo sustento de suas famílias, ó Pai. Sabemos que estamos vivendo tempos difíceis, ó Deus bendito, cuide dos seus filhos, cuide, ó Pai. Muito obrigado pelo livramento que deste à nossa irmã Diva ali, ó Deus bendito, naquele ato que aconteceu onde roubaram a sua moto. Já colocamos na Tua presença e sabemos que Tu estás tomando controle de todas estas coisas. Mas, ó Deus, nós Te damos graças por ter protegido a nossa irmã, ó Deus bendito. Os bens materiais, isso Tu nos dá, ó Deus, mas a vida, ó Deus, quando é ferida, isso, muitas vezes sofremos de diversas formas, mas Tu protegeu ela, como tem protegido a cada um dos Teus filhos, ó Deus, e rogamos mais e mais esta proteção sobre os Teus filhos, quando vamos para trabalhar, ó Pai, o mundo está em uma total pressão, em uma correria, como o profeta diz, dirigem a 100 por hora para chegar e sentar na frente de uma televisão e assistir uma porcaria de programa de televisão que vai denegrir a sua alma, o seu corpo, o seu ser. Ó Deus bendito, ajuda-nos, ó Pai, proteja-nos. Sabemos que o Teu Espírito Santo estará nos guardando, nos livrando de todo mal e de todo perigo. Esta é a nossa oração e o nosso pedido e o nosso clamor por cada um dos Teus filhos, ó Pai. Que Tu possa, através do Espírito Santo, visitar aqueles leitos de hospitais em que as pessoas têm estado sofrendo. Ó Deus bendito, conceda-lhes o alento. Ó Deus, essa é a nossa oração, intercessão, e sabemos que o fazer dependerá de Ti. A cura dependerá de Ti, dependerá de um coração puro na Tua presença. Ó Deus bendito, em nome de Jesus Cristo, nós Te agradecemos por tudo e Te pedimos, ó Pai, todas estas bênçãos no Teu santo nome, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos comunicar os nossos irmãos que estiveram através dessa audiência invisível aí, através da internet. Nós viemos até o parágrafo 96 da mensagem, o terceiro êxodo. Temos muitas coisas ainda que Deus nos dá dentro deste tema. Temos sentido desta forma. Nós estudamos o tema esperando no Senhor e assim Ele nos dará tudo aquilo que temos necessidade. Amém? Tiveram conectados conosco nesta noite nosso irmão Ginaí Teixeira, irmã Cida de Montenegro, irmão Jailson Souza da Paraíba, irmão Cosmo e Francisco de Jandira, São Paulo, irmão Marlúcio dos Santos Eloá Quenara de Alto Paraíso, irmão João Carlos Jandira, São Paulo, irmã Geni Silva de Alto Paraíso, Rondônia, né? O irmão Romeu fala, né? Temos que anunciar Alto Paraíso e Rondônia, porque senão os irmãos não sabem de onde é, né? Isso. Irmã Geni, Alto Paraíso, Rondônia, irmão Otto Weisman aqui, Ariquemes, Rondônia, irmã Ivonete Lopes. Nós não temos lugar da irmã Ivonete, né? Ivonete? Deus abençoe a irmã Ivonete Lopes, Alto Paraíso também, Rondônia. Pastor Ailton Dantas, Jandira, São Paulo, Deus abençoe. Pastor irmão Carlos Gomes, Jandira, São Paulo. Irmão Juraci Sobrinho, daqui de Ariquemes, Rondônia. Irmão Beatriz Ribeiro, daqui de Ariquemes, Rondônia. Irmão Letácio Júnior, Maceió, Alagoa. E irmão Jonas Silva. Faltou o irmão Marcelo Estevam, né, do Rio Grande do Sul, que estava conectado. Ele que mandou dar um tapa no microfone para funcionar. Por isso que eu ri aquela hora um pouquinho aqui. E a irmã Maria José, de Alto Paraíso também, Rondônia. Deus abençoe a todos os nossos irmãos e aqueles que não conseguiram comunicar suas audiências, sintam-se todos abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos agradecer ao Senhor com louvor e após o louvor já estaremos despedidos. Quarta-feira, se o Senhor nos permitir, estaremos aqui para ouvir mais um culto, estudando este tema da mensagem. Terça-feira temos live também através do canal Asmil, todos estão convidados para participar. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo.
jardineiro que chora ao ver cair do seu jardim uma flor, aquela que tanto zelou com carinho, agora lhe causam as lágrimas de dor. Durante tanto tempo fostes tão bela, possuías o perfume do mais puro amor. Por que deixaste que o vento do mundo tirasse você do jardim do Senhor? Aquele que foi seu fiel jardineiro, seus olhos parece que os vejo chorar ao ver a sua flor caída e morta na lama, sem forças pra se levantar. O bom jardineiro cultivou a terra, plantou com amor o jardim floriu. Os crentes são as plantações do Senhor. Por Cristo na cruz do Calvário surgiu. O bom jardineiro é o Senhor Jesus. O crente desviado é a flor que caiu. O vento do mundo é o que não presta, soprou a flor até que a destruiu. Aquele que foi seu fiel jardineiro, seus olhos parece que os vejo chorar ao ver a sua flor caída e morta na lama, sem forças pra se levantar. Amado irmão que me ouve agora, ainda há tempo pra você voltar, porque o profeta Isaías falou: buscai a Deus enquanto se pode achar. A tua cadeira ainda espera. Retorne para ocupar seu lugar. Você é a flor que até hoje causou tristezas em Cristo, fazendo chorar. Espera ainda a flor que caiu novamente brotar, porque ele mesmo falou que um dia pro céu querido jardim vai levar. Pro céu querido jardim vai levar. Pro céu querido jardim vai levar. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Eu quero dar apenas um aviso aos irmãos. É a irmã Ivonete Lopes que está nos assistindo, já não é a primeira vez, né?
ela conheceu a mensagem através do irmão Marcelo Esteves, do Rio Grande do Sul. Ela é de Cachoeirinha, Rio Grande do Sul. Irmã Ivonete, Deus continue te abençoando grandemente. Irmão Rodinei também, né? Esse mineirinho aí, Rodinei, Antônio. Irmão Rodinei, Deus abençoe. Né? Betim, Minas Gerais. Irmão Jonas, de Alto Paraíso, Rondônia, né? Eu falei o nome, mas não falei o lugar. Deus abençoe a todos o nome do Senhor Jesus Cristo.